Agora, aí eu penso na seguinte Hum. coisa. Eu fiquei animada aqui, por isso que eu já me inseri. Os estímulos externos que nós utilizamos, muitas vezes, é para captar a atenção. Tá? Eu quero ser cuidadosa, porque não é uma derrubada da produção em si. Na verdade, a produção, e é uma das coisas que eu falo no Zelo pela Presença, para que a gente tenha equilíbrio, a produção em si, falando de tela, LED, luz e, às vezes, fumaça. Eu não sou muito fã da fumaça porque Te tenho atrapalha, rinite né? mesmo. Mas assim, mas de alguma forma, é É engraçado. quando tem luz, vai ter que ter fumaça para as luzes aparecer, né? Geralmente é assim. Exato. Eu entendo, eu acho que essas coisas podem servir o propósito, mas o que eu vejo, infelizmente, é muito mais isso sendo estímulos externos para captar a atenção. Quando eu trabalho para conseguir a sua atenção, você vai aprender ao longo do tempo a esperar que eu faça o esforço para captar a sua atenção. Entendi. Isso é um mecanismo Interessante. normal humano. Se você treina, vamos dizer, num contexto de até criação de filhos. Sim. Se a mãe sempre pede para o filho ter que fazer algo que, na verdade, é responsabilidade sua, o filho vai esperar a mãe cobrar, porque ele está acostumado, ele se acostuma. Se ele Vai ter um despertador ali. exato. Se a mãe fala assim, filho, arruma a sua cama. E se todo dia ela olha e vê que a cama não tá feita e fala para ele, ele vai se acostumar. Não que a gente não deve perseverar, crianças têm idades, não levem para o extremo, mas depois de um tempo ela tem que parar de falar e presumir que ele vai fazer sozinho. Muito bom. E, claro, se não tiver, você pode falar assim, filho, eu vi que você não fez a sua cama. Você pode, lógico, você tem que reconhecer que não foi feito, para que ele entenda, é minha responsabilidade, não é da minha mãe. No mesmo contexto, na adoração, e eu sinto isso e tem ficado mais intenso nos últimos anos. Como líder de louvor, na atmosfera, muitas vezes, eu percebo essa hiperexpectativa de que nós, como líderes de louvor, façamos algo especial. O próprio oráculo, para quem é do contexto de sala de oração, sabe que o oráculo, na verdade, ela é, tipo assim, um espontâneo profético que tem um começo, meio e fim ali, mas é um ápice muito especial. Hoje em dia, eu checo muito meu coração antes de liberar algo assim. Checo muito a atmosfera. Às vezes eu tenho algo para dizer, mas se a atmosfera não está propícia para as pessoas receberem com temor e olharem para o Senhor e não para mim, eu tenho tido muito temor e zelo. Por quê? Porque até a unção se torna um elemento que estimula a pessoa. Ela está no meio da unção, mas os olhos do seu coração não fixaram no Senhor. Porque a adoração, ela acontece no templo do nosso coração. Coisas externas estão acontecendo, canções, mas a gente se perde. Os momentos mais profundos de adoração, contemplação, que realmente eu vi a natureza de Deus e Ele me transformou, Ele falou comigo, Ele fez algo na minha alma, no meu espírito. Foi um mergulho para dentro. Exige foco, exige atenção. Eu não posso estar numa onda de estímulos externos e entrar, sair. E, na verdade, é natural que estejamos condicionados assim, porque estamos nessa era. Mídia social, tudo isso, a dopamina, né, a recompensa imediata que eu estava falando, de a curto prazo, tudo isso está trabalhando na direção contrária para a nossa capacidade de adorar, nossa capacidade de meditar na palavra, meditar no Senhor. A contemplação, ela é uma forma de meditação no Senhor. Meditação, né? Para quem quer se aprofundar no tema, tem outras pessoas falando sobre meditação cristã, não tem nada a ver com espiritualismo. Meditação oriental. Exato. Mas é meditação no sentido de eu paro e eu processo Mastigo, né? mastigo. Então, não tenho nada contra a produção em si, mas será que a gente também consegue fazer numa sala sem estímulos? Será que a gente consegue adentrar? Será que a gente pode se tornar menos dependente? Sim. Eu, como líder de louvor, eu me sinto na incumbência de tentar
trabalhar isso para não me tornar alguém que alimente essa dinâmica, Eu vejo para que a igreja como cresça. é como aquele almoço extraordinário que você vai lá no restaurante, né? Até mais caro, vai, você come, mas aquilo ali não é sua rotina, né? Se eu precisar para comer todos os dias e ir num restaurante caro, tem algum problema, porque em casa é aquele prato comum, bem nutritivo, tal, que a gente vai comer. Então eu percebo isso. Tipo, vamos fazer uma conferência e tal, e fazer uma produção? Legal. Fazer uma gravação e fazer uma. Legal. Agora, nós precisamos desses ambientes da igreja caseira, da sala de oração e até os nossos domingos com a família espiritual, Isso aí. mais tranquilo e aonde a presença é suficiente para nós. Tem aquele momento evangelístico que você quer fazer uma superprodução, captar o coração do de Sim, fora e falar, olha para sim, cá. E de repente, mas aí ele precisa ser sim. inserido nesse lugar, não, É. porque infantiliza, né? Como você disse, é como uma mãe, né? Todo dia tendo que falar a mesma coisa, né? Isso infantiliza. Muito bom, muito bom. Tem uma parte do livro que, até para você que entrou agora, a gente também está lançando o livro A Presença Relacional de Deus, livraço, que vai falar que a presença de Deus é o tema central de toda a Bíblia. Então, ele vai livro por livro. E ele chega numa parte, porque o que ele vai dizer, né, de forma muito literal. Por exemplo, quando você até citou, né, no tabernáculo, quando você vê o final de Êxodo, Deus muda para dentro de uma tenda. Então, assim, é uma loucura você pensar nisso, né? Que Israel acordava, tinha uma tenda lá no meio e falava pro seu filho, ó, Deus está morando ali. Deus está morando ali naquela tenda. Então, havia um temor. E tanto que é muito louco porque ele vai explicar Levíticos, Números, Deuteronômios, aquele monte de lei sobre mofo, menstruação, comida e tal. Ele fala, por que disso? Né? Por que não é só lei sobre o sacrifício no templo, mas sobre a vida? Porque os caras estavam vivendo com Deus como vizinho. Então ele precisava de como é que vive, porque Loucura. é maravilhoso e terrível Deus ser seu vizinho. Deus mora no seu bairro. Você vai ter que alinhar a sua vida, cara, a forma que você vive. Então, né, basicamente são leis de como ter Deus como vizinho. E aí ele fala do templo, né, da construção do templo, Salomão constrói o templo. E aí ele destaca uma coisa muito doida. Se eu não me engano, o autor de Crônicas vai ser mais escrachado em mostrar que Salomão estava fora da vontade de Deus. Então ele mostra assim, né? E ele escreve a oração de Salomão, né? Quando o templo é terminado e dedicado, a Bíblia diz que a presença de Deus vem e enche o templo, assim como aconteceu no tabernáculo. Só que Salomão faz uma oração muito estranha, porque ele começa a orar assim, Senhor, você que está aí no céu, responde aí do céu. Quando a gente orar virado para esse templo, responde aí do céu, perdoa aí do céu. Ele nunca afirma a presença lá no meio deles. E aí ele faz uma análise de que é porque Salomão já sabia das coisas que ele ia fazer. Ele já sabia das concessões que ele ia abrir, dos ídolos das mulheres que ele ia colocar lá no meio. E aí é melhor que a presença não esteja perto. Né? Então, ele enfatiza muito isso de o caminho para a vida que Deus nos pede passa por essa clareza dessa presença relacional. E aí a gente hoje que afirma ter o Espírito Santo é isso, porque, por exemplo, um tema, né, muito, infelizmente, né, pandêmico, né, pornografia. John Piper diz, pornografia é um problema de fé. Por quê? Porque você vê pornografia com a sua mãe na sala? Não. Então quer dizer que uma presença impede você de pecar. E aí ele diz, então significa que você não crê que ele está presente. Né? Então ele diz, se a gente entrasse e tivesse essa... E aí tem um livro maravilhoso que é o Praticando a Presença. Né? Adoro esse livro. Que é um desafio do Brother para nós. Lawrence. Que ele diz, cara, o tempo inteiro, esteja consciente. Ele tá aqui. Ele tá aqui, né? Muito bom. Eu amo esse livro. E aí a gente vai de um outro lugar, de domingo, durante uma adoração, para um relacionamento, né? Andar com ele. Sim.